Olá, gente querida, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um esquema que deve ser observado com muito cuidado, né? E esse esquema que eu vou falar, ele tem uma fundamentação na terapia cognitiva comportamental. Vamos chamar o primeiro de situação, ok? Situação, vamos entender de uma forma bem simplória, né? Situação é a circunstância em que estou inserido, ou fui inserido. Que seja espontâneo, que seja acidental, ou que forma seja. Que situação você está? Esse é o número 1. Primeiro, situação, ok? Anota aí. Situação me leva a um estado de avaliação, de reflexão, e isto inevitavelmente me leva a refletir sobre o contexto em que estou vivendo. Vamos lá. Situação é a circunstância em que eu fui inserido. Muito bem. Perda de um emprego, a perda de um parente. Então são circunstâncias que às vezes não depende de você. Existe outra que está no smart, ou seja, você tem um controle, mas há circunstância que você não tem o controle sobre ela, né? Então esta situação forçosamente leva você ao segundo ponto. Vamos chamar de pensamento. Na verdade, Freud já dizia, né, que o pensamento é o ensaio da ação. Bom, não vamos questionar sobre este fragmento, que teríamos muito a falar sobre ele. Mas o pensamento, diante da circunstância, que tipo ou que qualidade você está construindo o seu pensamento? Então vejamos. O pensamento, quando ele é um pensamento bom, ele vai alterar de forma positiva todo o seu corpo. E quando é um pensamento ruim ou desagradável, ele vai arruinar todo o seu corpo e a sua vida psicossocial e etc. Vamos nós. Por isso você deve ter cuidado com o pensamento. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é de louvor, tudo que é agradável, nisso pensai. Muito bem. Vamos para o terceiro ponto? O terceiro ponto é humor. Então, o pensamento é capaz, tem o poder de alterar o humor. O humor é o estado, vamos dizer assim, de alegria ou tristeza em que você está. É a emoção, né? O humor é aquilo pelo qual, é a instância pelo qual você demonstra o seu sentimento. Se o pensamento é bom, então ele vai gerar em você um humor alegre. Se o pensamento é ruim, se o pensamento é depreciatório na sua auto-imaginação, então vai gerar um pensamento, vai gerar um humor triste. E se essa tristeza for persistente, então ela constrói um processo depressivo reativo, que nós vamos falar em outro momento. Muito bem. Então o pensamento altera o seu estado de humor. O humor altera a fisiologia, ok? Vamos lá. Alterando a fisiologia, nós estamos no quarto ponto, certo? Primeiro ponto, a situação. Segundo ponto, o pensamento. Terceiro ponto, o humor. Quarto ponto, a fisiologia. Se o seu humor é um humor triste, aborrecido, enraivecido, vai gerar alterações na fisiologia, ou seja, no seu corpo. Se o humor é um humor alegre, então ele vai produzir saúde, ok? Vamos então para o quinto ponto, que é
comportamento. O que é o comportamento? O comportamento é uma atitude observável. É aquilo que você permite que o outro veja. É o comportamento. Ora, se o pensamento é bom, você tem humor alegre, você tem saúde e você tem um comportamento agradável. Se o pensamento, a partir da situação, se o pensamento é ruim, ele vai gerar um humor triste, que vai gerar enfermidade ou doenças psicossomáticas e, consequentemente, vai alterar o seu comportamento para um grau de evitação, apatia, comportamento desajustado com o meio ambiente, né? E então é importante você avaliar isso. Viva bem, tenha saúde e que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga, e que vivamos a vida como de fato tem que ser vivida, não é? Um forte abraço a todos. Tchau. Até o próximo contato.